Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento dos testemunhos da semana. O que eu vou contar para vocês agora foi o que aconteceu neste domingo na Igreja Santuário do Espírito Santo. Foi muito forte, queridos irmãos, muito forte, muito poder de Deus. Prestem atenção nos relatos. Enquanto a discípula louvava, cantava Doce Espírito Santo, quando chegou quase no final da música, ela travou e não conseguia mais falar e começou a chorar. E de repente, através da voz dela, ela foi usada em uma transmissão de Nosso Senhor Jesus pela voz dela. O Senhor Jesus dizia: levanta, levanta, igreja, porque estou neste lugar. O fogo está caindo. Dai glórias e aleluia. O Mestre está vindo. Não endureçam os corações. Vou repetir para vocês. A discípula chorando dizia: levanta, levanta, igreja, porque estou neste lugar. O fogo está caindo. Dai glória e aleluia. O Mestre está vindo. Não endureçam os corações. Nessa hora, algumas pessoas começaram a chorar. Chorar. A discípula falava chorando, depois começou a cantar uma música. Assim que ela acabou de transmitir a mensagem de Jesus, ela começou a cantar uma música tão linda, talvez lá da harpa cristã, mas ninguém lembra mais da música. E a minha discípula não lembra dessa música, nunca cantou essa música, nem sabe de onde tirar essa música. A música foi linda, aqueles irmãos, ela continua cantando. Muitas começaram a chorar. E lá chegou duas discípulas, uma que já era da igreja há muito tempo e uma outra nova. E muitos começaram a chorar e a orar em língua dos anjos. 3 discípulas começaram a orar em língua dos anjos e a profetizar lá naquela hora. 2 já da igreja e a outra não. Começaram a orar em línguas e profetizar, fazendo oração até para um homem que estava lá. E aí, foi muito forte. Nós paramos e ficamos observando. Quando terminou, chegou o momento da imposição de mãos, onde eu imponho as mãos sobre as pessoas. Formaram uma fila bem grande, a igreja estava cheia. E na hora que a fila se formou, uma quarta discípula, que não faz parte da igreja, que veio lá de Paraty, começou a orar lá na fila, em línguas dos anjos. Começou a orar em línguas lá. E aí, queridos irmãos, quando a cada discípulo dessas 4 que oraram em línguas, 4 discípulas, cada hora que uma entrava lá e eu impunha as mãos sobre a cabeça dela, aquela pessoa começava a orar em línguas e a tremer e o corpo se mexer. Foi muito forte. Uma delas, a que chegou na igreja neste domingo pela primeira vez, ela começou a orar em línguas e traduzir as palavras que ela estava falando. E essas palavras eram para mim. Eram para mim. Era o Senhor Jesus falando para mim. O Senhor Jesus, ele disse para mim que eu deveria me preparar. Ele falou 2 vezes isso, que eu deveria me preparar, pois ele iria encher a igreja. Ele iria transbordar a igreja de pessoas. E disse que aqueles que falaram mal de mim iriam ficar envergonhados. Muitos que frequentaram a igreja, discípulos que saíram da igreja, muitos em todos os lugares aqui na cidade, em outros lugares, até mesmo familiares, muitos falaram e falam mal de mim. Nosso Senhor Jesus diz que eles ficarão envergonhados, porque ele vai agir mais ainda ali
aquela igreja, a igreja santuário do Espírito Santo, que ele diz que é a igreja dele. Na hora da imposição, a minha filha, uma das minhas filhas, a mais velha, chegou na hora da imposição de mãos e ela chegou chorando. Ela nunca fez isso. Ela chegou chorando. E ela dizia que alguém fez um trabalho de feitiçaria lá na encruzilhada do Trevo do Cruzeiro, ali próximo da Montanha Chapadão, na beira do asfalto. Tinha feito um trabalho de feitiçaria e que eu deveria ir até lá e desfazer esse trabalho. Porque a vítima, a pessoa que pagaram esse trabalho, essa vítima, ela não merecia o que iria acontecer com ela. Então, a minha filha vem chorando, profetizando que eu deveria ir até lá e desfazer, em nome de Jesus, esse trabalho de feitiçaria. Quando terminou o culto, eu fui lá e desfiz em nome de Jesus. Quebrei aquele vaso com uma galinha sem cabeça, cheio de sangue, joguei no chão, em nome de Jesus, pedi para o demônio desfazer tudo, todo o mal que ele havia sido pago para fazer, em nome de Jesus. Quando terminou o culto, queridos irmãos, duas das discípulos, uma que era da igreja e acabou voltando, e a outra, que é amiga dela, que veio pela primeira vez, foram conversar comigo. E uma delas me contou o seguinte, que recentemente o nosso Senhor Jesus disse para elas que elas deveriam ir lá no monte. Foi lá no monte do Filinto, à noite. E as duas iriam sozinha, não era para elas ficarem com medo, porque o Senhor estaria protegendo elas, estaria com elas. E quando elas chegaram lá, eles começaram a orar em línguas, e o Senhor Jesus revelou para elas algumas coisas. Disse para elas, se vocês pudessem ver agora o que está sobre vocês, a bolha de fogo que está sobre vocês, vocês ficariam surpresas. Tão grande é a glória de Deus. Disse para elas que para elas começarem a frequentar a igreja santuário do Espírito Santo. A igreja que foi edificada lá no monte também, na montanha Chapadão. E o Senhor Jesus disse que lá estava o seu servo, lá está o seu servo, se referindo a mim. Que era para elas começarem a frequentar a igreja santuário do Espírito Santo. Foi por isso que neste domingo elas estiveram lá e tantas coisas aconteceram, queridos irmãos. Tantos prodígios aconteceram, quantas revelações, quantas manifestações do poder do Espírito Santo. Sabe, queridos irmãos, isso foi o que aconteceu lá. Teve pessoas chorando. Pessoas chorando. Homens, idosos, mulheres choravam. Foram impactados com o que eles viram e ouviram nesse domingo na Igreja Santuário do Espírito Santo. O poder de Deus, a manifestação de Deus que está neste lugar. As promessas que o Senhor está fazendo para todos que estão frequentando ali e também para mim. Ele falou que a igreja vai encher. Essa promessa eu já peguei ela há muito tempo, lá através do profeta Isaías. E todas as pessoas que me perseguem, que falam mal de mim, vão ficar envergonhadas. Porque o Senhor Jesus disse isso. E o Senhor Jesus está usando muitas pessoas, muitas discípulas, discípulos dentro da igreja. Por isso o Senhor tem feito maravilhas, realizado curas, libertação, batismo no Espírito Santo. Eu, já experiente com 15 anos de caminhada com o Espírito Santo, eu fiquei surpreso neste domingo. Eu parei e fiquei observando e ouvindo tudo, permitindo que tudo se realizasse, mas com muita atenção. No final do culto, eu disse àquelas duas discípulas que vieram falar comigo. Elas pediram para que, quando elas voltassem, se elas pudessem orar pelas pessoas. Eu disse sim. Quem sou eu para proibir a vontade do Espírito Santo?
Mas eu disse uma coisa, que a mentira não entra na igreja Santuário do Espírito Santo. Porque o dia que o espírito da mentira entrar dentro da igreja Santuário do Espírito Santo, eu vou expulsá-lo em nome de Jesus. Eu vou repreendê-lo em nome de Jesus. Queridos irmãos, foi isso. Domingo de bênção e de graça em nome de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, aproveitem a oportunidade. Venham para a igreja Santuário do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém.